boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária. Estamos começando mais um Papo Cabeça, nosso quadro de debates jornalísticos aqui do Bandejão. Lembrando sempre que o Bandejão é um projeto de comunicação social da Universidade Federal, aqui com os alunos de jornalismo, publicidade e cinema. E é orientado pelo nosso professor Pedro Marra. Agora são 1h09, atualizado aqui no horário de verão para você. Fica sintonizado aqui na 104.7. Diga lá, Sara. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Anderson. Hoje o assunto do nosso Papo Cabeça é o tema da redação do Enem: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Iremos falar um pouco sobre o tema e trazer em discussão pontos como a relevância do tema, dificuldades para os vestibulandos e etc. Então fiquem sintonizados e participem conosco. Nosso Instagram, gente, é @bandejãorádio. Sigam a gente lá para poder interagir. Para compor o time da mesa aqui na Rádio Universitária, convidamos o professor de redação Joelson Rocha, o professor Murilo Góes, formado em Letras Português pela UFRGS, e os estudantes Arthur Mosque, de 19 anos, que cursa Psicologia na Faculdade Multivix, e Carla Gilbert, 20 anos, que é aluna do pré-vestibular na AP. Vamos prestar a prova do Enem deste ano. Hoje a mesa está cheia e gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pelo convite também. Muito obrigado e só parabenizando mesmo pelo trabalho, né, desse veículo. Obrigada. Bom, antes de chegarmos direto ao ponto, separamos alguns levantamentos de dados sobre essa temática da manipulação do comportamento de usuários pelo controle de dados na internet, para contextualizar você ouvinte e a nossa própria conversa. Primeiramente, vamos falar de algoritmos, algo que todos já ouvimos falar. Achamos que bem sabemos como funcionam, mas não sabemos explicar ao certo as regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em números infinitos de etapas. Os algoritmos são núcleos dos serviços digitais na última década, e são eles os responsáveis por determinar o que aparece na timeline das suas redes sociais. Por exemplo, que ao contrário do que muitos pensam, não mostram apenas as postagens mais recentes, mas sim as que o algoritmo, através da análise das suas ações na rede, determinou como o que é mais relevante para você. Bom, até mesmo a escolha frequente por filmes de ação ao invés da aposta em um romance na sua conta da Netflix, por exemplo, pode estar sendo uma determinação que parte não só de você, e sim das indicações feitas com base nos tais algoritmos, que fazem a sua escolha quase sempre tender para um lado. A lógica dos algoritmos funciona através dos dados que são oferecidos a eles. Ou seja, suas informações e ações armazenadas na internet estão sendo constantemente analisadas para que os milhares de serviços existentes possam te acolher melhor. Mas até que ponto isso é uma questão que gera apenas conforto e identificação com conteúdos? Se formos analisar friamente, a verdade é que a todo momento estamos sendo manipulados e o acesso à informação está cada vez mais restrito em um certo nível. Como consequência de algoritmos viciados, o mundo virtual se mostra diferente para cada um de nós, nos afastando muitas vezes de informações e serviços que estão fora da nossa bolha digital. Entendendo melhor sobre os algoritmos e como eles funcionam, fica mais fácil compreender o tema da redação do Enem 2018, sendo essa a pauta a ser debatida aqui no Papo Cabeça de hoje. Outra informação de extrema importância é a questão do Marco Civil da Internet, oficialmente chamada de Lei nº 12.965/14. É a lei que regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como a determinação de diretrizes para a atuação do Estado. Lei essa foi sancionada no ano de 2014 pela ex-presidente Dilma Rousseff, tal que permitiu que as empresas privadas usem informações dos usuários desde que estes aceitem termos de uso, algo que influi diretamente em todo o panorama das questões do algoritmo. Bom, ainda falando sobre os algoritmos, queria comentar alguns casos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os exemplos de algoritmos viciados se acumulam. Em 2016, a agência de notícias Bloomberg revelou que a Amazon não entregava produtos no mesmo dia em bairros predominantemente negros, o que é gravíssimo. A empresa negou que seu algoritmo levasse em conta a raça dos clientes. Outro caso envolvendo o uso da tecnologia por juízes norte-americanos para determinar penas. Uma investigação da organização sem fins lucrativos ProPublica
mostrou que negros tinham o dobro de chances de receberem uma pena mais longa que brancos. Há também casos de sites de emprego que não mostram vagas com altos salários para mulheres e de financeiras que cobram taxas mais altas de quem mora na periferia. Ou seja, são casos gravíssimos, né, envolvendo o uso de dados, no qual esses algoritmos vão determinando para que caminho você vai na rede. Então, até que ponto a gente tem uma liberdade dentro da internet. Bom, com esse contexto da realidade digital atual definido, podemos agora dar início ao debate, né, sobre a proposta de redação do Enem deste ano e abrimos a conversa para os nossos convidados, professores e alunos. O Anderson irá dar início com a primeira pergunta. Bom, para abrir essa primeira pergunta, eu pergunto a vocês, professores, e a vocês, Arthur e Carla. Esse tema foi surpresa? Ele estava sendo esperado já? Joelson. Eu penso o seguinte, era um tema dentro de um eixo bem possível, o Enem, que é a tecnologia, né? Aliás, é sempre bom lembrar que todas as provas do Enem associam-se à tecnologia, desde as questões de linguagens, à ciência da natureza, passando também pela redação, que pode contemplar essa ideia. Então, na minha perspectiva, era uma temática dentro das possibilidades, sim. Não diria que pela enunciação, se a gente, que seria daquela forma estruturada, né, a sentença para o texto, mas era uma abordagem absolutamente possível, né? É interessante que rompe com uma sequência, né, mais ligada à inclusão, que talvez estivesse no eixo temático da inclusão, mas, de qualquer forma, havia uma expectativa, assim, de que viesse algo ligado à tecnologia. Internet, né? E vocês, alunos? Carla? Boa tarde. Foi o que os professores falaram, o eixo temático da tecnologia foi bem abordado, só que da forma como foi tratado foi uma surpresa, assim, porque normalmente ele estava vindo com um padrão de explicitar uma minoria, tipo surdos, um negro como foi do PPL, e nesse não, tipo, foi uma maioria, no caso, todos os usuários, todo mundo que tem acesso à rede, seria, tipo, a pessoa que seria, no caso, o problema. Um enfoque, né? O enfoque foi mais geral, né? Se formos pensar assim. Sim, agora eu tenho uma visão de que o Enem, como base, tem a intenção de abordar um tema que está tão em alta. Justamente é um tema que sim está tão em alta, inclusive nas eleições desse ano foram bastante utilizadas essa plataforma de algoritmos para poder ter uma visão de qual público eu vou atingir para conquistar um voto, por exemplo. Então, dessa forma, o tema foi mais atual do que nunca, mas ao mesmo tempo fugindo um pouco das questões das minorias, porém, ainda assim dentro da questão de ser um tema atual e de suma importância. De fato, um tema em que todos nós estávamos ligados de alguma forma, né? Todo mundo pensando aí nas eleições, o que tem de fake news ou não, porque a gente tem que pensar que, nesse contexto da fake news, que elas usam dos nossos dados para direcionar. As fake news, elas vêm pra gente perfeitamente colocadas para que a gente aceite como verdade, né? Anderson? Pegando um pouco do que o Arthur estava falando, esse tema está sendo algo bastante discutido, principalmente nesse último ano que a gente está vivendo, né? As grandes mídias tradicionais estão trazendo um pouco desse tema, trazendo um pouco das fake news. Eu só queria saber se vocês acharam que, dito isso, né, preservado isso, vocês acreditam que é um tema mais palpável ou não os estudantes fazendo essa prova em comparação ao ano passado, que foi sobre educação de surdos? Bom, eu considero menos palpável por uma série de questões. Por mais que estivesse próximo, né, do estudante, afinal de contas ele é um ser tecnológico, se você for olhar quais são os delimitadores, né, desse tema, eles não especificam muita coisa. Né? Manipulação do comportamento, exatamente que manipulação é essa, controle de dados, exatamente quem faz e que controle é esse, e os referentes destes termos estavam exatamente nos textos base, né? Então exigia aí uma leitura muito atenta. Os meninos menos experientes das séries lá de primeiro e segundo que fazem para treinar, alguns deles tiveram inclusive dificuldade com essa referência aí, né? A manipulação e a controle de dados. Então, e a outra razão é porque como é que você embasa sociologicamente, por exemplo, que é um recurso argumentativo muito utilizado em Enem,
as afirmações, né? Por mais que você tivesse lá um conhecimento da realidade, tudo é ainda muito novo e, por exemplo, alguns foram, sei lá, a teorias da sociedade de massa, né? Quando, na verdade, você tem aí uma manipulação meio individual, né? Exatamente porque há uma seletividade. E tudo isso vai pesar na coerência do texto, né? Então, eu considero um tema com uma dificuldade alta, apesar de ser um problema muito próximo de nós todos. Eu faço também essas considerações, eu concordo com as ponderações, porque nesse enunciado a gente observava dois conceitos, né, para serem explorados. Primeiro, como o Gelson já falou, manipulação do comportamento, depois controle de dados. E diferente do que a gente via na primeira aplicação de 2017, não havia um foco, né, para você trabalhar com o conceito. A gente teve em 2017, na primeira aplicação, desafios para a formação educacional dos surdos. Então, vários já conseguiram pautar o texto a partir da concepção de foco. Eu tenho que pensar em quais são as dificuldades. Aqui, esse foco ele não foi bem pré-estabelecido. Ficava mesmo a escolha do candidato, de acordo com a compreensão que ele fizesse, né, dos textos motivadores. Então, acho que esse foi um fator que também trouxe uma certa dificuldade no parâmetro tempo, nos aspectos gerais da prova, né? Sim, o que o Joelson disse é muito interessante. Por uma questão de ser tão atual, falta um embasamento assim mais crítico e com nomes fortes, né? Que a gente geralmente usa na redação, alguma citação e tudo mais, para poder embasar esse argumento e tudo mais. Talvez os estudos são futuros, né? Nós que estamos fazendo comunicação social, estamos estudando isso constantemente. Vamos ter alguma pontuação? É interessante esse tema, porque temas da redação do Enem geralmente propõem ver os alunos, as pessoas que fazem a redação, qual é a intenção delas de resolver esse problema, já que a manipulação, já que é uma questão de... tem algo errado, você não está fazendo uma escolha, você está sendo direcionado para fazer essa escolha. Dessa situação, o que os alunos que estão fazendo a redação propõem ou pensam sobre isso? Como resolver esse problema? E muitas vezes, muitos de nós apenas não sabemos o que está acontecendo com nós mesmos na rede social, então não sabemos como resolver. E muitas vezes nós sabemos e não pensamos nunca em resolver esse problema, em que está errado isso. Interessante também, muitos jogos do, por exemplo, Facebook, como Quiz, eles pegam nossos padrões de comportamento, personalidade, caráter, e eles filtram o nosso jeito de ser para poder oferecer conteúdo, produtos e outras questões de consumo. Sim. Bom, a próxima pergunta está completamente vinculada ao que vocês já estão falando, que se na opinião de vocês, no caso direcionado aos professores, esse tema abre para um leque maior e com uma possibilidade de fuga ao tema mais forte, no caso. O terror do tangenciamento, que é um termo que o Enem usa, né, exatamente para aquelas abordagens que não são do centro temático, né, mas que de alguma forma tocam ali, seja por uma abordagem um pouco mais fechada ou mais ampla, né, às vezes especifica demais e queria que falasse de uma coisa mais ampla, voltou a ser o fantasma do Enem. Né? Já nos falava dessa palavra há algum tempo, neste ano ela volta a assustar muito. As possibilidades, por exemplo, né, que as pessoas encontraram de abordar fake news, né, ou de abordar venda de dados, né, por empresas de redes sociais, eram abordagens possíveis, mas que também não podiam ser o centro temático. Né? Então, exigia ali do estudante uma noção de tópico, né, e construção do tema, né, a partir de tópicos e tanto a fake news quanto venda de informações do usuário, que é controle dos dados também, né, mas isso vinha como ilustrativo. Queria só complementar a fala do Arthur, né, que é maravilhoso quando ele traz esses exemplos concretos todos, né, me lembra que foi a falta da abordagem sociológica, que é a grande moda hoje nos cursos de redação, né, e claro que a gente vai trabalhar muito isso, né, foi o ano do império dos exemplos, né, das ilustrações, né, como apoio argumentativo, e que é muito bem-vindo, né, e é muito legal esse retorno, porque o próprio processo, né, de ensino de redação e de preparação para esse concurso que é o Enem hoje,
ele também viciou, né, em 7 nomes de sociólogos que recebem até uma zoação aí da galera, né, em redes sociais. Totalmente. E o Bauman, né, acabou sendo muito bem-vindo novamente, né? E o que eu acho mais interessante é esse momento nosso agora, por exemplo, de refletir a abordagem temática, né? Porque, de fato, é preciso até que se modifique a maneira como essa instrução é ofertada. A interpretação do enunciado era absurdamente necessária a fim de que a pessoa conseguisse processar um raciocínio. Então não adiantava nem selecionar essas conceituações que já falamos, manipulação do comportamento, sem que houvesse a relação, até uma compreensão do efeito de causa e consequência, de como o controle de dados seria uma motivação para a manipulação enquanto consequência. Então, interpretação é algo que, bom, perpassa todas as questões do Enem, evidentemente, mas para a redação precisa ainda ser mais explorado, né? Sobretudo no preparo. Sim, a gente pensar, né, além. E, bom, no caso, a pergunta para vocês, alunos, seria quais foram as dificuldades dentro dessa temática, desse leque que poderia, de certo modo, ser tão aberto? Quando eu li o tema, primeiro eu já pensei fake news. Fake news. Só que aí quando os textos base foram de extrema importância para dar um direcionamento mesmo. Não, você tem que falar disso aqui, da manipulação, através... Tipo assim, eu já falava no tema, só que como que isso ocorre? Eu acho que os textos base foram fundamentais para isso. E muitas amigas acharam que foi foi restrito demais. Eu já achei que foi, tipo, amplo, porque dava para abordar várias coisas. Tipo, falar de fake news ou de eleições também, tipo, direcionamento do Instagram, essas coisas. E eu acho que também deu um tapa na nossa cara de como que a gente realmente está numa bolha social e que é um problema. E a gente nunca pensou isso como um problema, mas é um problema e realmente manipula a gente. E eu acho que foi pra gente refletir mesmo. Eu acho que foi para além do nosso entendimento do raso, sabe? Acho que ele exigiu algo profundo da gente, não só a redação, como a prova como um todo. Ele tirou, tipo assim, do comum. Eu acho que essa foi um choque, assim. Eu concordo perfeitamente com essa ponderação, porque esse tema proposto é interessante porque primeiro você tem que analisar para ver se você entende qual é o assunto abordado, porque como ela mesmo disse, aborda muitas coisas como fake news, como a parte do consumo ser direcionado, mas não era o foco a fake news, mas poderia ser sim também abordado. E depois que você entende o tema, você tem que pensar, como que eu resolvo? Então é uma questão que você fica assim, caramba, eu nunca parei para pensar como que esse problema pode ser resolvido, porque eu estou acostumado a viver nele. Então muitas vezes a gente fica assim, numa situação. Eu mesmo particularmente tenho uma complexidade, porque na questão, por exemplo, de uma mídia de vídeos, por exemplo, o YouTube, eu acho interessante que ele me recomende vídeos dos quais eu me interesso, questões políticas ou questão de futebol, música, porque vai do meu gosto daquele estilo de entretenimento. Agora, na questão do Facebook, cria uma bolha de pessoas que você convive, conversa, que você tem uma impressão de que todo mundo está ao seu redor pensa assim como você. E isso é completamente uma falsa liberdade que a gente tem. Sim, com certeza, pegando o seu gancho, a nossa geração, né, que já é toda rápida, meio desacostumada a lidar com opiniões contrárias. É engraçado, a gente vive numa era de embates, né, de ideais e tudo mais. Nós não temos contato mais com opinião contrária, o que é completamente problemático. E, bom, Anderson? A gente poderia pegar, você está falando sobre isso, a gente está falando um pouco sobre esses cuidados e cautelas que a gente tem. Todos nós sabemos que deve ser redigir para redigir uma redação do Enem, ela deve respeitar os direitos humanos. E como um tema que trata de manipulação do indivíduo perante ao controle de dados individuais da internet, eu queria saber de vocês, professores, de vocês, estudantes, quais foram e quais deveriam ser os principais cuidados que deveriam ser tomados para não ultrapassar esse respeito aos direitos humanos. O respeito aos direitos humanos, só lembrando, né, já não é uma obrigação, ao menos formal, né? Desde o ano passado que uma liminar da Justiça pediu para que se retirasse a obrigatoriedade do respeito aos direitos humanos. No entanto, toda a nossa orientação para os alunos, para os estudantes, sempre foi
exatamente se pautar nesse documento importantíssimo aí, que é a Declaração dos Direitos Humanos, que é inclusive estudada nas aulas de redação. A proposta de intervenção, ela também foi um elemento muito complicador, né? E neste momento, exatamente, eu fiquei imaginando que alguns poderiam ir pela via do controle dessa informação, às vezes pelo Estado ou por um determinado órgão do Estado, o que pode ser lido pelo corretor como uma censura, né? E por mais que não haja obrigatoriedade de respeitar os direitos humanos, recorrer à censura como proposta de intervenção, né, não vai ser bem aceita pelo corretor, certamente. E é importante lembrar que ao longo da argumentação, o candidato deveria evitar condenar o uso desses dados na medida em que ele tem um termo de condição de uso dessas ferramentas, né, virtuais. Então, ele concorda em acessar aquele canal dentro daqueles parâmetros, ele não está sendo infringido na sua perspectiva de liberdade, né? Então, ao longo da argumentação, eu acho que esse será um ponto importante para poder tentar não trabalhar ou não avaliar de sobremodo, né? Mas não seria uma relação direta com o desrespeito aos direitos humanos, mas é uma ponderação que eu acho que na argumentação faria diferença. Sim. Amém. Justamente essa questão da condição de uso é interessante porque quando estamos usando as redes sociais a gente aceita ali e aceita os termos e condições de uso sem ao menos saber ter lido que eles vão usar nossos dados, nossos algoritmos, nosso comportamento vai ser tudo estudado. Então a gente não está interessado em saber disso, muitas vezes aceitamos e estamos propondo-nos a poder estar sendo analisados a todo momento. Sim, estamos nos submetendo, né? E rapidinho, e a questão de a gente aceitar, eu acho que o tema sendo trazido nesse ano é até importante para esse debate, né? Para a gente começar a analisar como a gente lida com a nossa vida mesmo, porque a internet se tornou a nossa vida. Hoje, dificilmente você conhece pessoas que estão fora das redes sociais e fora dessa bolha, de fato. Anderson? Quais vocês acham que seriam as possíveis propostas de soluções palpáveis para os estudantes que teriam um mínimo de base para tratar um pouco desse assunto, que não ultrapassasse essa liberdade de expressão, a própria censura e alguma violação do direito básico do cidadão? Alguma proposta palpável e também vocês estudantes, como vocês pensaram em propostas de solução para esse tema? Quem começa? Eu acho que justamente o que foi falado aqui do Marco Civil é importante para a proposta de intervenção, pois é uma lei que protege os direitos dos usuários e também limita alguns usos dos próprios dados desses usuários até um determinado momento dos próprios não infringir o direito dos usuários, correto? Então, essa questão do Marco Civil ser abordada, então o aluno que for fazer redação, ele tem que ter conhecimento das próprias leis do próprio país, tem que ter a ciência e também a experiência social de estar inserido nesse meio e saber também o que cobre esse meio em questões de leis, em questões de diretrizes. Então, se o estudante sabe o que ele está fazendo, sabe o que analisar e observar o que ele vive, os colegas dele também vivem, fica melhor com uma proposta de intervenção se ele estuda e entende e analisa o assunto. Eu tenho dito que, na verdade, essa temática nada mais é do que a velha manipulação midiática, mas com outros parâmetros, porque a gente está falando de uma mídia específica e uma forma específica de manipulação, né? E eu sempre comento que manipulação midiática a gente não combate fazendo passeata no meio da rua. Infelizmente, isso não tem um efeito tão prático. É desenvolver o senso crítico, que no primeiro instante parece subjetivo, mas é o que dá retorno. Então, os órgãos, os agentes, na verdade, que têm esse potencial, como a escola, precisam estabelecer reflexões a respeito desse movimento em prol de alertar, de atentar ao usuário essas possibilidades, até para que ele se deixe ou não levar, né, de modo consciente dessa manipulação feita por meio desse uso de dados. Perfeito. Eu também apostaria muito nesse tipo de intervenção, uma intervenção formativa. E aí impôs mais uma dificuldade para o estudante, né? Eu tenho destacado aqui as dificuldades, né, dessa prova, que é a dificuldade de coerência e de articulação com a própria argumentação. Ora, passou-se a argumentação toda, né, descrevendo, explicando, né, como é que essa manipulação acontece de cima para baixo, né? E aí a proposta de intervenção ela vai ser voltada exatamente para um usuário que é colocado no texto todo como assujeitado.
Isso pode criar um problema de coerência dentro do texto, que pode ser resolvido com pequenos trechos, né? Quando você, né, assinala lá, né, visto que a escola, né, consegue mudar paradigmas, enfim, né, precisaria então desses elementos. Esses elementos entram geralmente ou no fim do terceiro parágrafo ou no meio mesmo da intervenção. Mas só destacando que a articulação da intervenção com a argumentação parecia também uma coisa vencida, né, parecia uma dificuldade vencida pelos cursinhos e pelos alunos que prestavam. A proposta deste ano traz exatamente nessa sombra da articulação novamente. E vem novamente com algo que, acredito eu, me corrijam se eu estiver errado, assim, de algo que a gente estava usando há muito tempo atrás, que é a questão de ensinar, né, de ir às escolas e falar, ensinar sobre o tema, na verdade. É uma proposta que a gente costumava fugir para tentar ser mais original, e agora a gente volta com isso. Então, Sara, só para deixar bem claro assim, né, a nossa fala, né, Murilo, claro que essa intervenção ela é aceita e acho até que era um excelente caminho, né, junto aí com a ideia do Marco Civil. Né, eu só estou reforçando aqui que a dificuldade, né, de articulação e de coerência que existe, mas deixando aí o ouvinte tranquilo que, claro, que é uma proposta muito bem-vinda e acho até muito boa para este ano. Perfeito. Eu pautei a minha conclusão na informação mesmo, tipo, que as pessoas teriam que ter. E nisso no meu desenvolvimento eu coloquei Foucault, né, que é preciso mudar a mente das pessoas para desconstruir valores errôneos. E eu também coloquei um papel do Estado que é de, tipo assim, acrescentar no Marco Civil leis que deixem bem claro para o indivíduo que está assinando que ele está se submetendo a esse tipo tipo, que vai coletar os dados dele, e também limitar o uso desses dados, né? Até que ponto essas empresas podem usar os dados e invadir sua privacidade também, como houve nos Estados Unidos. A eleição do Trump também foi marcada por isso. E outro também fator que estava sendo muito questionado ano passado foi que os Estados Unidos eles tinham acesso à câmera do seu celular. Até que ponto, né, as empresas têm liberdade para isso? Esse Estado tem liberdade para isso? Então eu pautei mesmo limitar a ação dessas empresas e da indústria cultural, como eu falei, e que muitas vezes também pegam esses dados para criar uma necessidade para a pessoa. Às vezes ela nem tem, mas eles usam esses dados para falar, não, você precisa consumir isso. Então, como a indústria cultural, tipo, fornecendo necessidades para as pessoas. E foi isso que eu usei. Só abrindo um parênteses, eu acho que é nesse contexto que daria para poder trabalhar com a ideia das fake news, né? Que elas vêm exatamente com o propósito de tentar alcançar um número maior de usuários na rede, com essa disseminação nem sempre coerente ou adequada de ideias, a fim de que essa exposição de noções pudesse, né, ser mais atingida, né, mais alcançada aí pela rede. Eu não usei fake news porque eu fiquei com medo de fugir assim ao tema. Mas eu falei que as empresas normalmente usam esse fator para conseguir benefícios políticos ou econômicos. Sim, perfeito. Isso. Curioso que é costumeiro das redações do Enem ser questão de minorias sociais e de inclusão, né, das minorias, e nesse caso foi justamente o contrário, porque a gente já está falando de uma coisa que a gente já está incluído, que a gente está tentando sair dessa manipulação, nesse caso. Os últimos temas envolviam inclusão, por exemplo, do surdo nos ensinos. Então você tinha que propor, falar assim, o governo, por exemplo, podia criar uma estrutura para poder inserir melhor os surdos, etc. E tal. Desse caso, a gente não está falando tanto do governo, pois existe já a lei do Marco Civil, a gente está falando mais da própria autocrítica do cidadão. Então a gente tira o foco um pouco do governo para falar dos próprios usuários, e não pondo totalmente a culpa ou a responsabilidade em si do governo. Sim. Bom, falas perfeitas, né, de vocês, inclusos aí em todas essas manipulações dentro das redes. É complicado falar mesmo de uma questão governamental entrando aí, delimitando o uso de informações, que a gente entra na questão de liberdade e tudo mais. Na União Europeia entrou em vigor um regulamento em relação à proteção do uso de dados, e é interessante que essas questões na internet, quando regulamentações são feitas, elas acabam vigorando para todas as pessoas que
fazem parte da União Europeia, no caso, né, desse exemplo, independente do usuário em que lugar ele está, né? Então acaba sendo uma coisa mundial e todas as questões são importantes. Agora, passando para uma próxima pergunta, o professor de comunicação da UFMG, Camilo Ágio, disse ao G1 que é preciso ter cuidado com a ideia da manipulação, exatamente o que vocês estão tratando aqui também. Segundo ele, muitos têm discutido hoje sobre a manipulação dos algoritmos, entretanto, segundo ele também, por muito tempo foi a mídia tradicional que exerceu esse papel, levando um questionamento se os algoritmos não seriam a nova versão da antiga tese de que a mídia é um grande agente manipulador. Com isso, ele alerta para o cuidado dessas palavras, controle e manipulação. Vocês concordam com esse posicionamento? Acham que essas palavras deveriam ser evitadas no caso da redação? Seria um argumento válido no desenvolvimento do texto? Bom, as palavras foram colocadas pela proposta, né? Então, é claro que o estudante tinha que falar de controle, de manipulação. O que ocorre aí é uma manipulação diferente, e os efeitos são diferentes, e por isso a proposta se torna tão interessante. Se o século XX foi marcado exatamente por uma manipulação de massa, né, em que uma propaganda lá, entre a novela das 8 e o Jornal Nacional, era vista por toda a família, né? Havia uma manipulação dirigida a uma massa, então, né? O próprio desenvolvimento do rádio, né, no século XX. Hoje, nós estamos falando de uma manipulação que consegue ser individualizada, né? Então, o tema tem que ser problematizado aí, dentro dessa era da individualidade, ou seja, mais uma vez, repetindo um tema difícil. E a ideia é, assim, falar de... Você estando na internet, existe uma sensação de que você terá um pouco mais de liberdade para poder estabelecer essas escolhas, né? Exato. E a manipulação desses dados faz com que exista um outro olhar. Eu, aliás, tenho dito já há bastante tempo que a virtualidade ela tem enganado em vários aspectos. A manipulação midiática é evidente, não apenas por algoritmo. Tudo bem que era uma noção, né, pautada pela proposta. Sim. Mas as mídias virtuais, desde canais independentes a blogueiros que se colocam como especialistas em áreas que não são, Sim. e deixo o meu registro especial do ranço que eu tenho às blogueiras de gastronomia, isso também é manipulação, né? Sim. Do comportamento social. A grande questão é essa que o Gelson traz. Agora a gente tem uma manipulação individualizada. Então, nas mídias virtuais, essas duas formas são visualizadas. Aquela já conhecida da mídia tradicional e essa nova da mídia virtual pela individualização. Na mídia virtual você se coloca da forma como você bem entende, né? E muito bem colocada a questão dos blogueiros e tudo mais, os novos especialistas, entre aspas. Aí, os alunos teriam alguma colocação sobre? Esse tipo de manipulação da mídia individualizada é bem mais perigosa do que a tradicional da televisão, porque o feed ele é infinito. A televisão ela tem uma programação definida. O feed, se você for rolando, você não acaba nunca. Então, muitas vezes, como é proposto que os dados sejam de acordo com o que a gente se interessa, a gente vai se interessar por tudo que aparecer. E tudo que aparecer nunca vai acabar. Então, nós iremos ficar o dia inteiro na tela, o dia inteiro, e perdendo nossas próprias relações sociais. Então, muitas vezes, quando tem a manipulação da TV, pelo menos a gente tem a pausa para ir no banheiro como um comercial. A internet não tem esse comercial, então a gente fica 24 horas e leva para o banheiro, leva para casa, para a cozinha, viciados e olhando para a tela do celular. Coisa que na mídia programada da televisão, mesmo com a manipulação, pelo menos ainda tinha a pausa para pipoca, você podia escolher ver a programação e não ver o resto, ler um livro. Hoje em dia, nem livros mais a gente tem, é o e-book que se transformou em outras coisas. Verdade, alienados na nossa própria bolha, né? Complicadíssimo. Anderson? Então, a gente vai fazer um intervalo rápido aqui e a gente já volta com mais o programa Bandejão. Fica sintonizado aí.